Felicidade, que vai explicar um pouquinho sobre os gêneros textuais, o conto, tá bom? Vai lá, Maria. Bom dia, pessoal. Povo bonito, saudade de todo mundo, menos de Washington. Então, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do gênero textual conto. Vocês vão acompanhando aí, né, a apresentação comigo, e a gente vai estar entendendo um pouco quais são as características desse gênero textual, e no final, né, aprendendo um pouco mais e vendo algumas sugestões de leitura. Então, vamos lá, né? O gênero textual conto, a principal característica dele é que ele é uma narrativa que é escrita em prosa, ou seja, em parágrafos, não é em versos, não é em poesia, então é escrito em prosa. Ele é ambientado em poucos espaços e ele tem um número pequeno de personagens. Então, são poucos ambientes e um número pequeno de personagens. Poucos ambientes, poucos personagens. E essa é uma das principais características do gênero textual conto. Todo conto, ele tem um enredo. Então, o que é esse enredo? É a história que é contada, né? É uma história que se conta a partir de uma sequência linear, é uma sequência gradativa de eventos, de situações que são vividas pelos personagens. Então, a história que se conta dentro do texto ali, a gente chama de enredo. Então, aí é importante lembrar que os eventos, eles devem ser bem próximos do real. Não posso ficar viajando demais, né? Então, tem que ser situações próximas do real, situações possíveis de acontecerem. A gente tem também, no gênero textual conto, a gente tem uma coisa chamada apresentação. Essa apresentação, ela acontece lá no início da história. Então, quando o narrador, ele apresenta as condições iniciais, né? Quais são, o que vai acontecer ali. Os protagonistas, que são os personagens daquele conto. E, às vezes, ele demarca, né, o tempo, né, quanto tempo demorou para acontecer, ou o espaço, o espaço, que é onde aconteceu essa história. Todo mundo lembra, né, do que é um narrador. O narrador é quem conta a história, quem está ali falando, contando essa história, né? A gente chama de narrador. Então, na apresentação, o narrador coloca as condições iniciais, aparece os protagonistas, e ali, na maioria das vezes, vai aparecer também as marcações de tempo e de espaço. A gente tem dentro do conto também um conflito. Então, é aquele momento do conto em que o enredo dá uma complicada. Então, acontece uma complicação do enredo. Normalmente, é um problema que os personagens enfrentam, alguma coisa ali que bagunça aquela história, e esse problema aparece, e aí recebe o nome de conflito. Temos também, dentro do gênero textual conto, o clímax, que é aquele momento de maior tensão, assim, quando o medo, né, o conflito, ele chega no ponto máximo, quando o personagem, ele precisa tomar uma atitude para aquele problema se resolver. Então, se o conflito é o problema,
O clímax é a hora em que esse problema é solucionado. Então, naquele momento, chegou ali naquele momento de maior tensão, o problema está posto, a situação está posta, e aí precisa se resolver esse problema, e aí se dá o clímax. Temos aí depois o desfecho, né? Que é a hora que se parte para uma solução dos fatos apresentados. Então, seria o final. Depois que a gente tem o problema, vem o clímax e aí vem o final. Então, o final, algumas vezes, surpreendente, né? Então, ele pode ser um final trágico, um final cômico, um final triste, um final alegre. Ele pode sair desse lugar comum aí, ele pode surpreender, você está esperando alguma coisa engraçada e vir algo trágico, ou você está esperando alguma coisa alegre e vir algo triste, ou vice-versa. A gente tem aqui como exemplo de contistas brasileiros, assim, são escritores que se sobressaem no gênero conto. Então, a gente tem Machado de Assis, né, que é um dos mais antigos, temos Clarice Lispector, que é uma das contistas que a gente mais lê, né, a gente vê muito texto da Clarice Lispector nos livros didáticos, e a gente tem Carlos Drummond de Andrade, também como um exemplo de contista brasileiro. Eu vou passar para vocês agora o exemplo de conto, que na verdade é um microconto. Os meus alunos do primeiro ano já tiveram contato com esse gênero de conto, que é um subgênero do conto. O microconto, ele é um conto bem pequenininho, mas ele tem todas essas características do conto. Ele ainda não é considerado, né, um gênero literário à parte. É como se ele fosse uma subcategoria do conto. Então, eu vou apresentar para vocês agora um exemplo de um microconto ou nanoconto. O autor é desconhecido, né? E aí, vamos lá para a leitura. Uma garota ouviu sua mãe chamá-la do andar de baixo. Quando ela estava saindo do quarto, em direção às escadas, sua mãe puxou-a de volta para o quarto e disse: eu também ouvi isso. Chegou a dar um arrepiozinho aqui na minha alma. É um microconto de terror, né? Se você der à medida que você está lendo, você vai percebendo aí os personagens, você vai percebendo o enredo, você vai percebendo o espaço, o tempo, né, o conflito, o clímax e o desfecho. Então, você consegue perceber tudo isso nesse pequeno conto, nesse nanoconto, né, que a gente viu aí, que é de autor desconhecido. Jordana, volta a palavra para você aí e você pode abrir para as perguntas. Perguntas, gente, alguém? Ninguém escreveu nada no chat e também ninguém levantou a mão. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Perguntas. Então, Maria pode fazer uma pergunta, né, Maria? Que todo mundo está sabendo de tudo. Já posso, inclusive, dar uma prova. Isso, prova surpresa. Isso! Então, se ninguém tem nenhuma pergunta por agora, e depois vocês fiquem à vontade para qualquer momento escrever no chat, né, se lembrar depois, eu vou passar a palavra para a nossa professora Daiane, nossa professora de espanhol, para ela se apresentar para vocês, tá bom? Daiane, tá aí? Olá, bom dia. Bom dia, alunos, terceiros anos. Sou a nova professora de espanhol. E a partir de quinta-feira, amanhã, nós estaremos iniciando as nossas atividades, certo? Sou a Daiane. E qualquer dúvida, só me procurarem lá na classe. Ok?
Obrigada, Daiane, seja bem-vinda. Agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Rosana, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre a crônica, tá bom? Rosana, nós estamos ouvindo, Rô. Som, agora, dá para ouvir? Agora sim, agora sim. Era o microfone lá que estava desplugado. Então, bom dia de novo. Bom dia. Bom demais estar com vocês aqui, os colegas aí, os professores, pedagogos, alunos. Nós vamos falar acerca da crônica, né? Coube a nós o gênero crônica. Grande parte do que eu teria que expor, Maria já colocou, porque vocês lembram que nós temos os tipos textuais, né? Que são basicamente 4, alguns autores falam em 5, que a gente tem lá o tipo narrativo, o tipo descritivo, o tipo de texto injuntivo, aquele que ensina a fazer alguma coisa, e o dissertativo. Alguns autores falam também no tipo expositivo, e outros acham que não existe texto que seja somente expositivo, mas vamos ficar com esses 4. Então, nós estamos falando tanto o conto quanto a crônica pertencem ao tipo de texto narrativo. Estamos falando de narrativa. Então, como a crônica é uma narrativa, a gente vai ter esses elementos que Maria colocou, né? Personagem, espaço, um tempo que pode ser tempo e espaço, ele pode ser um tempo, no caso o tempo, pode ser um tempo cronológico ou um tempo que é psicológico, né? Aquilo que o tempo psicológico é aquele quando a gente vai viajar, né? Na ida, a gente fica naquela expectativa, parece que 10 minutos corresponde a um ano, aquela agitação. Na volta, parece que a coisa é mais rápida. Embora, em termos de tempo cronológico, aquele que está no relógio, a gente tenha, vamos botar aí, 40 minutos de ida e 40 de volta. Mas a nossa expectativa, a nossa ansiedade, às vezes, gera uma impressão de tempo maior ou menor, que aí esse aí é o tempo psicológico, ou o tempo que a gente volta na memória e revive alguma coisa. Então, esses elementos são bem semelhantes ao do que Maria expôs aí na crônica. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui uma guia, que eu fiz uma apresentação, para a gente acompanhar esse material. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Não precisa... Tá dando para ver direitinho? Tá compartilhando? Sim. Uhum. Joia. Então, o nosso tema aí é a crônica. Vamos começar, né? Dadas essas palavras iniciais, ver aí a origem e o significado da palavra crônica. Eu falei lá que existe esse tempo que é cronológico, né? Não é que a gente tirou essa palavra cronológico. A gente já sabe também que a língua portuguesa é neta da língua grega, né? O grego deu origem aí, de alguma maneira, ao latim, e o português veio do latim, né? Então, vamos lá. Do latim, a gente tem a palavra aí, crônica, que significa relato de fatos, a narração, como a gente já explicou. E essa palavra latina, crônica, ela vem da palavra grega, crônicos, que vem de cronos, que significa tempo. A gente tem a palavra no grego, a gente tem esse crônicos e o cronos, né? E daí vem crônica, o vocábulo crônica vem daí. Esse vocábulo, quando ele vai passando através dos tempos e também o uso da própria palavra, ele vai tomando novas acepções, vai adquirindo novos sentidos. E passou a ter esse sentido esse gênero textual, passa a se chamar, então, crônica. Então, vamos passar rapidinho aqui na história, como é que foi. No início, lá da era cristã, lá atrás, a crônica significava uma lista de conhecimentos históricos. Então, aquelas narrativas históricas, dava-se o nome a essas narrativas de crônicas. Por que eu estou explicando isso?
Porque a gente vai ver a palavra crônica sendo utilizada com várias acepções, e às vezes a gente fica assim meio perdido, afinal de contas, que crônica é essa? Por que crônica? Aí você vai ver a crônica de Nárnia. Por que se chama crônica, né? Se não é exatamente isso aí que eu vou explicar mais adiante. Então, vamos ver lá. Continuando aí no significado, a crônica, então, eram esses relatos históricos, né? A partir do século XVI, passa a ser praticamente sinônimo de história. Então, aqueles registros da história, a história dos reis, a história dos imperadores, chamavam-se, naqueles relatos todos, chamavam-se crônicas. A partir do século XIX, que vem essa escrita literária. Na Idade Média, né, a gente tem aí esse relato histórico mais detalhado, e a partir do século XIX, né, o que é alterado aqui é a ordem, mas aqui a crônica vai ter uma acepção de escrita literária. Quais as características da crônica? A crônica ela vai apresentar essa visão bastante pessoal do escritor acerca de um acontecimento comum do nosso dia a dia, coisa do cotidiano. Então, a crônica ela não busca um acontecimento extraordinário, nem algo que seja esporádico, que só aconteça uma vez ou outra. Não, ela vai explorar aquelas coisas do dia a dia, né, que a gente, qualquer um de nós poderíamos vivenciar. A diferença está na maneira como esse tema vai ser abordado, como esse evento vai ser descrito, como esse acontecimento vai ser narrado, né, pelo cronista. Quando a gente diz aí que é uma expressão literária híbrida, o que esse híbrido aí quer dizer, né? No sentido de ter uma mistura, é porque muitas pessoas têm dificuldade de situar a crônica como um texto fica lá entre a poesia, como está ali, né, no sentido lírico, e o conto, né? Porque é uma narrativa, a semelhança do conto, é uma narrativa curta, mas que tem uma forma de dizer poética, né? Há na forma de expressão do autor uma maneira poética de se fazer essa narrativa. Então, ele fica ali entre a poesia e o conto. É um gênero literário distinto do conto, distinto do poema, mas em termos assim da construção, da percepção que a gente tem, da leitura, a gente vai encontrar elementos ali da poesia e elementos, né, da poesia no sentido da expressão que é própria, da utilização muitas vezes das figuras de linguagens, e em relação ao conto a gente vai ter essas características que são próprias de uma narrativa que é breve, que é curta. A outra coisa também que se diz é que ele fica lá também, quando se trata de assuntos do dia a dia, por exemplo, daquilo que se lê, né, nas notícias de jornais, também a gente pode fazer uma comparação. Com relação ao tema, a gente já falou que trata dos temas que são do cotidiano, né? Com esses recursos da linguagem que é do prosador, né? São principalmente o uso de figuras de linguagem e uma maneira mais, vamos dizer assim, leve de se fazer a narrativa. Temos cronistas, né, que se destacam aí na literatura brasileira, né? Como a gente já observou, Maria já colocou, Machado de Assis, ele escreveu poemas, ele escreveu contos, romances, escreveu crônicas também. O Olavo Bilac, que vocês tem alguns autores que vocês vão estudar, vocês que eu digo, os alunos da primeira série, né? Sou professora de língua portuguesa da primeira série, mas a gente está falando aí para todos os alunos
do ensino médio. Então, a gente vai ter Humberto de Campos, Raquel de Queiroz, Rubem Braga, que é considerado, por alguns, o maior cronista brasileiro, Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, que vocês vão estudar lá no Modernismo, Fernando Sabino, e muitos outros. Deixa eu voltar aqui, antes de agradecer aí a participação de vocês, vamos voltar um pouquinho. Estava fazendo só a distinção aí entre a crônica e o conto, porque há muitas vezes, né, a dificuldade de fazer essa distinção, porque os dois são narrativas breves, os dois são textos narrativos, então, como é que fica essa distinção entre crônica e conto? Basicamente, né, dizendo assim de maneira muito rápida, é que a crônica ela vai tratar de assuntos de dia a dia. A gente vai ter várias categorias de crônica com relação ao tema. Nós podemos ter crônicas policiais, podemos ter crônicas de esporte, então crônicas jornalísticas. Então, a gente, dependendo do tema a ser abordado, tudo do cotidiano, né, gente? Mas, dependendo da abordagem, a gente faz essa subclassificação aí das crônicas. A diferença para o conto é essa. O conto, você vai ter o conto maravilhoso. A gente, em relação, assim, de uma abordagem que a gente vai ter no conto, talvez mais psicológica, né? Alguns aspectos no conto, eles podem ser até, embora seja também um texto curto, alguns aspectos podem ser mais aprofundados, como os aspectos psicológicos do personagem, né? E a complexidade do conto, embora também seja um texto curto, pode ser maior do que na crônica. Com relação à estrutura, não vou falar, porque a Maria já expôs de uma maneira muito clara. A gente vai ter ali também a situação inicial, um evento, né, aquele do dia a dia que inicia o texto, depois surge o problema a ser resolvido. Quando a gente fala de problema, não é monstruosa, não. Uma situação que precisa ser resolvida. E aí vem aquele dilema, como a Maria colocou, o clímax, e a partir do clímax se vai aí para o desfecho, que é um posicionamento que é tomado a partir daquela situação que se inicia. Em termos de tempo, a crônica ela tem sempre um tempo muito breve, de minutos, um dia. O cenário também é um cenário bem pequeno, uma casa, uma sala, a mesa de um bar, um campo de futebol, uma conversa entre dois amigos, também é um espaço, vamos dizer assim, geográfico que não é tão amplo. Ok? E aí, sim, eu agradeço pela atenção de vocês. Fica aí o meu e-mail institucional para vocês entrarem em contato, né? No Instagram a gente tem esse cotidiano linguístico e tem o site também, com algumas coisinhas lá curiosas de linguística, caso vocês se interessem. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, só agora, né? Mas vamos abrir para as perguntas, sintam-se à vontade. Nesse momento não precisa ter vergonha, perguntando é que a gente consegue se esclarecer, né? E se entender. E obrigada aí pela participação e pela atenção de vocês. Ok? Rô, deixa eu verificar aqui. Cris, professora, você levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa? Não sei se ela está aí. Quero. Fica à vontade. Quero, estou aqui para aprender também, né? Eu amo aprender mais português. Deixa eu te perguntar, Rô. A Maria falou que no conto o narrador está contando uma história, mas tem que ser uma história que possa acontecer, né? Uma história que não pode ser muito viajante, ela até usou esse termo, né? Não pode viajar muito. Na crônica, por ser mais poética, e pensando nos filmes que eu assisto, né? Igual você citou, Crônicas de Nárnia, ele pode viajar um pouco? É essa a maior diferença? Até aqui não. Porque quando a Maria fala de conto, e a Maria pode me complementar nisso, ela fala a respeito da verossimilhança, né? Verossimilhança é um palavrão, no sentido de ser uma palavra grande mesmo, que marca o quê? Algo que é criado pela mente lá do
o autor, né? Mas que é possível acontecer no mundo real. Por exemplo, nós estamos aqui numa live, está todo mundo aí conversando, nós podemos escrever um conto, uma crônica a respeito desse evento. Poderia acontecer? Poderia, mas não tem que ser necessariamente, não é um registro fiel do que aconteceu. A gente pode criar outros personagens, outras situações. Então, quando ela diz assim, que não pode ser muito viajante na maionese, nesse sentido, é um fato criado, não é um fato vivenciado no mundo real, mas que pode, há uma coerência no sentido de poder se tornar real, poderia ter sido vivido por qualquer um. É mais nesse sentido. Respondi. A diferença fica mais com relação à forma de contar, né? Que a crônica ela se atém aos fatos do dia a dia. Por que Crônica de Nárnia? Se Crônica de Nárnia não é um texto curto. A gente tem aqui, depois eu pego lá para vocês, são vários livros, né? Os meninos aí que gostam das Crônicas de Nárnia, mas é no sentido dessa narrativa, que é muito viagem na maionese, né? Mas eles, para dar aquele ar de alguma coisa, convencer que aquele mundo poderia de fato ter existido, é como se fosse um relato histórico. Por isso que, que as crônicas levam um dos motivos é esse. Respondi, Cris. Sim, entendi. Obrigadão. Temos mais uma pergunta no chat da Solene. Ela perguntou assim: qual é o assunto da crônica comunicação? Qual é o texto? Solene. O título da crônica é comunicação? É isso? Deixa eu falar com ela aqui. Pode abrir para ela o microfone para ela falar? Solene, pode fazer a pergunta. Solene, pode abrir o microfone e perguntar. Não tem problema não. Ela só escreveu assim mesmo no chat. Qual é o assunto da crônica comunicação? Então, aí a gente precisa saber quem é o autor, se é o título de uma crônica. Se a Solene puder abrir o microfone, precisa abrir a câmera e falar. Rosana. Oi. Talvez ela esteja perguntando no sentido de qual seria o assunto da crônica, porque a crônica ela vai sempre tratar de acontecimentos do dia a dia. Então, mas como eu expliquei, obrigada, Maria, como eu expliquei lá, o assunto da crônica, o cronista ele vai escolher. Posso, por exemplo, observar dois motoristas disputando uma vaga de estacionamento, escrever uma crônica sobre aquilo. Qual seria o assunto daquela crônica? Seria a disputa de uma vaga de estacionamento. Alguém poderia ver uma entrega de lanche, né? Hoje a gente está Uber Eats aí, fazendo a propaganda aí para eles. O assunto seria aquele. Então, o assunto da crônica, ele é bem aberto, né? São temas do dia a dia, são situações do cotidiano, aquelas que a gente vivencia todo o momento, tá? Aí eu vou pedir para a Solene colocar aí no chat ou abrir o microfone para dizer se está respondido. Falou que entendeu, obrigada. Joia, eu que agradeço a participação. Agora, gente, dando continuidade, vou passar a palavra para o professor Washington, tá? Que vai falar sobre o poema. Bom dia a todos e todas e todes, né? A gente tem que incluir também o gênero neutro. Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade que está sendo me proporcionada pelo nosso grupo aqui de Códigos e Linguagens, de a gente estar conversando com vocês. Acho que isso foi uma iniciativa que eu considero bastante positiva, e eu também considero muito positiva já a participação, pelo que eu vi aqui. Nós já tivemos aí mais de 50 acessos, né? Então é um número expressivo, dadas as condições em que nós estamos trabalhando, a situação
de condição de internet da maioria das pessoas, todo mundo tem lá suas dificuldades, e aí você ter esse número de participação é muito importante para a gente perceber que há condições da gente promover outras discussões dessa, e eu penso que isso, inclusive, vai ter uma continuidade, acho que a Jordana vai falar disso depois, de nós estarmos fazendo outros momentos de interação com vocês. É muito difícil para mim depois falar depois de duas mestras, né, do conhecimento linguístico, mas eu vou tentar encarar esse desafio, né, e fazer aí uma apresentação a respeito do tema. Bom, a gente tem um primeiro dilema que eu considero simplesmente teórico, que as pessoas trabalham poema e poesia. A grande maioria usa a expressão poesia de forma mais corriqueira, mas para alguns estudiosos, aquelas pessoas que se dedicam a pesquisar os gêneros literários, eles vão dizer que há uma diferença entre o termo poema e o termo poesia. Não é um consenso, não é uma visão única, por isso que é importante a gente sempre passar essas diferenciações para que a gente, ao ouvir falar disso, saber que existem pensamentos diversos. Na visão de alguns, o gênero é poema, né? O gênero poema seria aquele texto que não é em prosa, como é o caso da crônica do conto, que foram abordados brilhantemente antes da minha fala, mas seria um texto em versos, ou seja, aqueles textos em que as linhas são isoladas, né? E aí o conjunto de linhas forma as estrofes. Essa seria a estrutura do poema, né? Escrito em versos, e o conjunto de versos forma estrofes. Os poemas podem ter rima ou não. Essa é outra mística que se tem, de que poema precisa ter rima. Não, os poemas não precisam ter rima. Eles têm que respeitar essa estrutura de constituição. Agora, a rima é um recurso sonoro que é adotado por alguns autores, por alguns poetas, né? Mas você vai encontrar vários poemas, aí a gente chama eles de branco, né? Aquele poema que você não vai encontrar propriamente uma rima, e que também tem o mesmo efeito, a mesma produção artística, né, que o poema que tem rima. E alguns teóricos dizem que poesia, ela é emoção. É toda aquela manifestação artística, de qualquer sorte, que provoca no indivíduo algum tipo de sentimento, algum tipo de reação. Essa reação pode ser de espanto, de raiva, de ojeriza, de felicidade, de tristeza. Qualquer emoção que qualquer manifestação artística provoque seria a poesia. Então, só para dar um exemplo, de repente você assiste a um filme e você chora em alguma cena, ou você fica com raiva do vilão, ou você torce para que essas emoções que você vai sentindo, você pode dizer, nossa, esse filme tem muita poesia. Você pode assistir a uma dança, uma dança qualquer que você goste, e se emocionar com aquelas artes ali apresentadas por aquele grupo, e você também diz, nossa, essa dança tem muita poesia. Então, há essa leitura de que a poesia seria algo mais amplo, a emoção que as manifestações artísticas, sejam elas quais forem, provocam no indivíduo. Agora, não há problema nenhum quando você faz o uso da palavra poesia para se referir ao poema. Não estaria cometendo nenhum tipo de erro teórico nesse sentido, porque não é um consenso essa distinção dos termos, né? Mas, voltando àquilo que é a estrutura do texto, né? Então, nós temos lá, cada linha é um verso, e os
o conjunto de versos formam as estrofes. É importante também falar que o poema, ele não tem, assim como a crônica e o conto, uma temática única, né? O poema, ele pode se ocupar, ele pode se valer de qualquer tipo de situação que o indivíduo esteja passando, esteja sentindo, e buscar daí, de alguma forma, descrever essa situação. Eu sempre falo que o poema é uma arte muito difícil, porque diferente do conto e da crônica, que busca uma variedade quase que infinita de palavras para descrever algumas situações, o poema tem que procurar descrever muitas coisas em poucas palavras, né? É uma capacidade, né? Eu diria que Olavo Bilac, que é um dos nossos grandes poetas, ele comparou a ação de escrever o poema ao ato de um ourives. O ourives é aquela pessoa que mexe com ouro, com joias, que tem que pegar uma pedra bruta, né? Um pedaço de pedra maior, e tem que ir dilapidando, tem que ir acertando, tem que ir ajeitando até chegar àquela joia que vai para o corpo de alguém, que vai enfeitar alguma vestimenta. O poema, ele compara isso, porque o poeta, ele precisa buscar as melhores palavras, as palavras mais significativas, e nesse contexto construir um texto que abranja todas as angústias, todas as situações que ele quer, de alguma forma, descrever. E isso também não é tão fácil, porque exige que o poeta tenha, além de ter um vocabulário bastante extenso, ele tem que ter a dimensão de que palavra vai fazer o melhor efeito naquele contexto que se quer abordar. Eu começaria falando do poema que eu me lembro, foi um dos... Eu escrevo alguns poemas também, e eu tenho muita inveja, não sei se inveja é boa, mas eu diria que é uma inveja boa, de poemas que eu gostaria muito de ter escrito e não tive essa oportunidade. E um dos poetas que mais me chama a atenção, dentre vários, né, que a gente tem na nossa literatura, na literatura mundial, na literatura portuguesa, incluindo aí Portugal e os outros países que falam língua portuguesa, eu tenho Fernando Pessoa como um dos meus ícones, né, da poesia. Tem um autopsicografia que diz o seguinte: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Tá travando, Washington. Eles não têm. E assim, na calha da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Veja que nesse texto, o Fernando Pessoa fala de uma coisa que é fantástica, que o poeta, ele consegue fingir a própria dor que ele sente. Porque quando a gente lê um poema, creio eu, essa é uma interpretação livre minha, né? A gente não imagina que efetivamente aquele sentimento seja do poeta. A gente sempre pensa que o texto é um texto, né? É uma alegoria, é uma criação, mas muitas vezes o que nós estamos lendo no poema é a dor que o poeta está sentindo, e ele consegue, de uma forma que muitos de nós não conseguimos, traduzir este sentimento. Minha mãe, ela falava uma coisa, ela não era poeta, mas ela dizia uma coisa assim: a hora que eu não brigar mais com vocês, é porque eu já perdi toda... já não tem mais nada, acabou. Ela falava isso com a gente. E eu sempre ouvi isso e falei: minha mãe parece que é meio chantagista, né? Oh, meu Deus. Aí um dia eu li um poema do Mário Quintana. Mário Quintana é um poeta
maravilhoso, e ele dizia, num trechinho deste poema, o seguinte: o que mata o jardim não é a falta de terra, não é a falta de água, não é a falta de cuidados. O que mata um jardim é o olhar da indiferença desse que olha, mas não vê. Ele disse de uma forma extremamente poética a mesma coisa que a minha mãe disse, que não era poeta. Que no momento em que a gente passa a ser indiferente com as coisas, nós aos poucos vamos matando as relações. Essa é a capacidade que o poeta tem de pegar uma situação cotidiana e, de alguma forma muito metafórica, né? Aí a metáfora, como a base do poema, são as metáforas, né? Ele falar aquilo que a gente, de repente, não teria a mesma capacidade. Eu tenho um poema que eu digo que a lágrima é o depoimento indescritível de uma situação inenarrável. Quando a gente não consegue descrever o que a gente está sentindo, normalmente a gente chora. A gente chora porque a gente não consegue, de alguma forma, a situação, seja ela alegre ou triste, traduzi-la com a perfeição que ela mereceria para o nosso interlocutor. Aí as lágrimas vêm como essa tradução do que eu estou sentindo. E nessa toada de poemas, né, que marcam a nossa literatura, claro que um dos temas mais fortes é o amor, né? A gente vai ter poemas de contestação, poemas de engajamento, poemas políticos, né? Mas o nosso grande, né, um dos maiores representantes da literatura portuguesa, escreveu um texto chamado O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, e que ele fala propriamente do amor, que diz o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente a dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor. Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. Olha aí, ao invés de chorar, Camões descreve as contradições, os sentimentos conturbados que são as relações de amor. O amor é isso, é uma confusão que muitas vezes nós não conseguimos nem entender o que está acontecendo conosco. E depois que passa um tempo, você olha as coisas que foram feitas e diz: meu Deus, quanta bobagem. Meu Deus, como eu pude fazer tanta coisa assim. E isso é o comportamento humano. Só que o poeta, ele consegue, com uma destreza que não nos é peculiar, fazer com que esses sentimentos sejam, de alguma forma, traduzidos. Eu vou pedir para a mediadora me controlar aí, porque eu já não sei quanto tempo eu já usei. Mais 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos. Ai, meu Deus, não estou nem na metade do que eu tinha preparado. Tudo bem. E, para finalizar, eu vou, então, falar sobre um poema que me chama muito a atenção, que é do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que tem muito a ver com o momento que nós estamos passando. O nome desse poema é Cidade Prevista. Eu já estou meio velho, pode ser que eu me esqueça de algum texto, mas eu vou tentar declamar para vocês. Guardei-me para a epopeia e escreverei, poetas de Minas Gerais, brados do Alto Araguaia, vagos cantores tupis. Recolhei o meu acervo, alongai meu sentimento. O que eu escrevi não conta. O que eu desejei é tudo.
Por isso, retomai meus bens, minha inquietação. Fazei o canto ardoroso, cheio de antigo mistério, mas límpido e resplandecente, canto que será ouvido na choça do sertanejo, no subúrbio carioca, no mato da Vila 10, no colégio, na oficina. Território de homens livres que será o nosso país e pátria de todos. Irmãos, guardai esse mundo que não terá mais febre, nem ouro, um jeito só de viver, mas nesse jeito a simplicidade e a complexidade que existe em cada um. Este mundo não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas será um dia o mundo de todo homem. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim sempre é um prazer falar de literatura, porque é um tema que me comove muito, e dizer que nós estamos ansiosos para que nós possamos retomar presencialmente essa nossa interação, que eu penso que é muito positiva, não só para a nossa prática profissional, mas para o crescimento intelectual e humano de cada um de vocês. Muito obrigado. Arrasou. Perguntas, gente? Questionamentos, demonstrações de amor e carinho, raiva, saudades. Nada? Não acredito. Então, enquanto vocês estão pensando, vou dar uma palavrinha final. Nós pretendemos fazer outras lives, né? Principalmente focando muito na interdisciplinaridade, essa palavra gigante. O que é isso? É relacionar duas ou mais disciplinas, né? As próximas, provavelmente, a gente vai falar de arte, vai colocar educação física, inglês e espanhol, tá? Para quem pretende fazer Enem, o Enem adora mesclar disciplinas, tá bom? Perguntas, gente? Algum professor também quer fazer alguma fala, algum informe? Fiquem à vontade. Ei, Jordana, queria aproveitar esse espaço aí que foi aberto, né, e dizer que, assim, tem sido bom, né, esse contato nosso, e eu gostaria de retomar um pouquinho lá na fala, tanto do Washington quanto da Maria, né, já que os meninos estão meio assim, tímidos, mas eu gostaria de voltar lá na fala deles para a gente complementar, assim, alguma coisa que na minha própria fala a gente deixou de colocar, só fazendo um link aí, né, entre as três falas. O Washington explicou aí essa distinção, que eu acho que ela é muito importante, entre o poema e a poesia. Então, quando a gente explicou lá, né, falando sobre crônica, quando eu expliquei lá que a gente tem, na crônica, a gente tem uma linguagem que é poética, aí quando ele faz essa distinção, a gente junta aí para explicar que o que a gente chama aí dessa linguagem poética é justamente aquela que atinge o sentimento, que faz despertar o sentimento, que não é necessariamente um sentimento, não tem que ser necessariamente um sentimento positivo, pode ser uma tristeza, pode ser um rancor, né? Mas é mexer ali com sentimentos. Em relação aos conteúdos que nós temos estudado, é importante a gente pensar também, quando a gente fala tanto em poema, quanto em crônica, conto ou outros gêneros textuais, nós citamos aí escritores, né, que são José de Alencar, por exemplo, né, está lá no início, no romantismo. Ele é considerado o nosso primeiro cronista, vamos dizer assim. Ele está no romantismo. Nós temos cronistas que são já do modernismo, que é conteúdo da terceira série, tá, do ensino médio.
Então, em cada uma dessas escolas literárias, nós vamos ter a manifestação de autores que vão trabalhar com esses gêneros literários. Então, esse conteúdo ele é importante para todas as séries. Conhecer os gêneros literários, ou tanto os gêneros literários quanto os gêneros textuais, é importante para todas as séries. E conseguir fazer isso que você está colocando, né? Fazer uma conexão com as outras disciplinas. Fiquei, assim, muito emocionada com a leitura que o Washington fez, né? E aí, porque ele é o nosso poeta aí, né? E é sempre bom ouvi-los. Mas aí eu havia separado aqui um texto para exemplificar. Não vou ler o texto todo, não, nem vou tentar declamar, porque a memória, né, dizer de cor, mas eu queria ler um trechinho de uma crônica que eu gosto muito, que é do Luiz Fernando Veríssimo. Ele já foi escrito há bastante tempo, mas penso que ela é bem atual. Tá bom? Compartilho com vocês depois, passo para a Jordana compartilhar nos grupos de WhatsApp, e deixo lá também na sala de aula, mas a crônica é o povo. Ele diz assim: não posso deixar de concordar com tudo que dizem do povo. É uma posição impopular, eu sei, mas o que fazer? É a hora da verdade. O povo que me perdoe, mas ele merece tudo que se tem dito dele, e muito mais. As opiniões recentemente emitidas sobre o povo até foram tolerantes. Disseram, por exemplo, que o povo se comporta mal em Grenais. Disseram que o povo é corrupto. Por um natural escrúpulo, não quiseram ir mais longe. Pois eu não tenho escrúpulo. O povo se comporta mal em toda parte, não apenas no futebol. O povo tem péssimas maneiras, o povo se veste mal, não raro cheira mal também. O povo faz xixi e cocô em escala industrial. Se não houvesse povo, não teríamos o problema ecológico. O povo não sabe comer, o povo tem mau gosto, tem um gosto deplorável. O povo é insensível, o povo é vulgar. Eu não vou ler o texto todo, mas ele faz uma ironia, né? Como se os problemas que a sociedade enfrenta, a gente vê sempre uma atribuição ao povo, né? Olha, sabe por quê? A gente tem problemas de emissão de poluentes, o problema da degeneração, da destruição aí da natureza, é o povo, é você que joga um papel, não estou dizendo que não é, também, né? Mas se atribui tudo ao povo, tudo é culpa nossa, né? Se aconteceu uma coisa errada, porque nós fizemos. E esse texto, embora já tenha sido escrito há bastante tempo, ele é bem atual. A gente vê que tem crônicas que são bem atuais, né? Colocar sobre a população a culpa de muitas vezes da má administração. Então, a gente poderia tratar a partir desse texto a questão do vocabulário, da formalidade ou não da linguagem utilizada, a questão da geografia, né? De quais as regiões ou cidades mais populosas no nosso país. Poderia ver também, trabalhar a questão teológica, antropológica, né? A partir de uma crônica. E que ele fala ali é uma coisa muito do dia a dia, né? Quando a gente fala que é uma linguagem que ele se utiliza de uma maneira de se expressar bastante característica, a gente não esperaria, em certas situações, num texto literário, por exemplo, usar palavras como xixi e cocô. E ele utiliza lá, mas é algo que é do cotidiano, no dia a dia se fala. Só para a gente se situar e entender mais um pouquinho. E aí a gente continua aberto aí, volta a palavra para a Jordana. Queria só aproveitar esse instantinho, né? Que a gente fica aí nessa vontade de estar com os meninos, saudade por incrível que pareça, né? Nunca pensei que eu ia dizer isso, né? Mas essa vontade de estar na sala de aula com vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem.
Realmente, Rô, muita saudade. É importante a gente frisar, né, gente, que essas lives, né, tanto a nossa agora, tanto vai ter uma da Neide também, mas eu não sei se é da eletiva ou alguma coisa específica, elas são importantes para a gente ficar mais perto, né? É um momento tão delicado que a gente às vezes precisa, né, estar perto assim de quem a gente sempre vê, né, que tem aquela rotina para a gente se sentir um pouquinho assim melhor, né, com o coração mais quentinho. Então eu peço para vocês prestigiarem as lives, né? Compareçam, interajam, que também é importante, né, para a gente construir uma live legal. E tá aberto para perguntas, tá? Fiquem à vontade, não tenham vergonha, sejam sem vergonhas agora, neste Oi, momento. Jordana. Oi. Aproveitando essa fala da Rosana, eu queria só ler um pequeno poema que fala dessa questão do engajamento, que não é um poema de amor. Ele é um poema de contestação, um poema de crítica social, e que também provoca na gente essa angústia ou essa indignação diante de uma realidade. É um poema do Manuel Bandeira, ele chama-se O Bicho. O poema diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui a gente vê, né, um retrato que o poeta faz de uma realidade que hoje se tornou ainda mais comum do que no tempo dela. As pessoas buscando no lixo algo para sobreviver. Verdade. O Washington tem aqui a Bianca, que disse que a poesia favorita dela é uma de Casimiro de Abreu, que se chama Saudade. Queria convidar a Bianca para declamar para a gente, Bianca. Cadê? Eu tenho vergonha. Vai, Bianca. Inclusive, gente, a Bianca escreve poesia, tá? Ela já mandou algumas. Eu não tenho bem lembrança desse poema, mas eu lembro de alguma coisa que diz que nas horas mortas da noite, como é doce meditar quando as estrelas cintilam ou brilham, né? E ele vai falando sobre essa coisa, né, de imaginar uma realidade quando a gente está naquele momento solitário nosso, né, de reflexão durante a noite. Com bom gosto. Com certeza. E aí, galera, mais alguma coisa? Ninguém vai declamar um poema? Jordana. Oi, Cris. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Foi uma manhã, assim, está sendo, né, maravilhosa. Estar podendo ouvir, me emocionei com o Washington, né, um momento que a gente está tão sensível por causa de tudo que já está acontecendo. Ouvir o Washington declamando dessa forma, assim, realmente poética, né, como ele nos ensinou, despertando esses sentimentos na gente. Eu fico muito agradecida a vocês ter nos proporcionado este momento de estarmos juntos de novo, estar podendo aqui ver os alunos, falar com eles que eles não precisam ter vergonha de falar, né? Esse é o momento. A gente não está aqui para ficar avaliando eles, o certo ou o errado. É para matar a saudade também, é para a gente ouvir a voz, ver o rostinho um pouquinho. Então, eu só tenho a agradecer à equipe de Códigos por esse momento maravilhoso. Eu falei, não vou perder, porque português, né, é uma coisa que a gente precisa estar sempre aprendendo com cursos aí o tempo todo, e a gente acaba esquecendo algumas coisas. Então, todas eu vou estar aqui, é só eu estar tendo conhecimento que vai ter, que eu vou estar aqui para não só prestigiar vocês, mas para aprender, porque a gente está sempre aprendendo, independente de já sermos professores. Então, meu momento é de agradecimento a vocês por esse momento que vocês estão nos proporcionando nessa manhã. Muito obrigada de coração. A gente que te agradece. Muita saudade de estar todo mundo junto. Jonathan, quer falar alguma coisa? Tá com o microfonezinho aí já na goma. Ah, tirou.
Ou não? Jonatas, quer falar alguma coisa? Não, estava com o microfoninho ativo. Eu fico até na dúvida se esses meninos são aqueles da sala de aula que falam o tempo todo. Não é? Se não temos mais nada, vamos para o momento de encerramento. Lembro a vocês para prestigiarem as lives, né? É um momento para a gente estar junto, para falar das dores, né? Dos amores. Lembrando que vocês não estão sozinhos, contem com a gente, né? Para conversar, para desabafar, para matar a saudade, tá bom? Muitos professores não estão nos grupos, mas vocês têm o Google Sala de Aula para conversar. Evelyn, deixa eu ver o que a Evelyn falou. Eu tenho um poema para mostrar, mas é da minha irmã, mas é muito grande, então eu vou postar no Zap. Fala aqui pra gente, Evelyn, ou posta um pedacinho aqui pra gente no chat, que eu leio, ou os professores leem, se você quiser. Fica à vontade, Evelyn, esse é o momento de vocês. Vamos aguardar a Evelyn. Gente, eu tenho vergonha, então eu vou só escrever mesmo, viu? Escreva, linda. Faça do jeito que você achar melhor. Tá bom. Maria, Felicidade, quer falar mais alguma coisa? Não, quero falar assim que eu já falei aí, né, que a Bianca escreve poemas, agora a gente está descobrindo aí da Evelyn, que tem uma irmã poeta, né, e a gente vai descobrindo os talentos e ficando feliz. Então, eu acho que eu já falei isso para a Bianca, mas quem escreve, gosta de escrever, seja poesia, seja conto, qualquer coisa que quiser, pode procurar a gente, mandar para a gente, que a gente lê pelo WhatsApp, a gente lê pelo e-mail, a gente lê até no direct do Instagram, eles mandam coisas para mim e eu leio. Então, assim, fiquem à vontade. Estou adorando descobrir esses talentos aí. Eu também, já estou pensando nos projetos aqui, hein, quando a gente voltar pro presencial, né, Maria? Quem sabe uma mostra. Fazer umas coisas interdisciplinares aí, né? Até dei uma pala ali, né? Falei que a literatura é uma arte, e a arte sempre emociona. E o que seria de nós nesse momento que a gente está vivendo se não fosse a arte? Com certeza. Nas suas mais variadas manifestações. Com certeza. Um poema da Emily aqui, que é a irmã da Evelyn, que é aluna do M1. Em um piscar de olhos, pessoas nascem, pessoas morrem, uma coisa nova a cada dia eles descobrem, já outros não se desenvolvem. O mundo é assim, em um piscar de olhos muitas coisas acontecem, em um piscar de olhos o mundo estremece, pessoas ficam felizes, outras se entristecem. Em um piscar de olhos mal passou o dia e logo anoitece. Em um piscar de olhos, o frio aquece, o pobre enriquece, o seco umedece, o invisível aparece, o escuro resplandece, o rico falece, o quase se lembra, esquece, o fraco fortalece. Em um piscar de olho, quem menos quer se aborrece, o forte se enfraquece, o nerd se esquece, o educado desobedece, o novo envelhece, o mal perece e o bem prevalece. Em um piscar de olhos, tudo é possível de acontecer. O pobre que não tinha nada tem muito a oferecer. Um lugar seco vem a florescer. Pessoas só acreditam no bem, mas lembre-se, a qualquer momento uma tragédia pode acontecer. E mesmo que não pareça, sempre haverá um novo amanhecer. Olha, gente, que mensagem de esperança para esse momento. Muito bom. Gente, ó, palmas. Arrasou. Nossa, eu tenho muito orgulho dela, e ela tem 12 anos, e isso para ela é um talento maravilhoso.